Voltando aqui, anuncio para julgamento o processo de recurso extraordinário 3452/2017, auto de infração 2017-02882, recorrente ArcelorMittal Brasil S.A., recorrido Estado do Ceará. O julgada da terceira Câmara, materializada na resolução 199/2019, que pugnou pela parcial procedência. E as resoluções paradigmas, a 678/2005, de parcial procedência, e a 7 e a 43/2017, de parcial procedência da Câmara Superior. É conosco o doutor Guilherme Macedo, seja bem-vindo a essa sessão de julgamento. Conselheiro relator, doutor Saulo Gonçalves Santos, a quem eu já passo a palavra para o seu relato. Bom dia a todos, senhora presidente, bom dia ao senhor procurador do Estado André, demais conselheiras e conselheiros, nobre advogado que irá fazer aí a sustentação oral, senhoras e senhores. Então, sem mais delongas, passarei aqui ao relato do caso que já foi qualificado pela doutora presidente do Conselho, e o seguinte feito aborda os seguintes especificações. O auto de infração trata da acusação de falta de recolhimento do ICMS antecipado devido sobre as aquisições interestaduais no CFLPs 2101 e 2152, pelas quais está credenciada junto a este órgão, já excluídas as operações previstas no artigo 267, parágrafo 1º do decreto 24.569 de 97. Assim descreve o relato da infração: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Constatamos nos exercícios de 2012 e 2013, falta de recolhimento de ICMS antecipado no valor de R$ 587.147,16, de entradas interestaduais no CFLPs 2101 e 2152, pela qual a mesma está credenciada junto a este órgão, já excluídas as operações previstas no artigo 767, parágrafo 1º, inciso 1, do regulamento do ICMS. Aponta-se como artigos infringidos o artigo 74 e 73 do decreto 24.569, acumulado com a penalidade do artigo 123, inciso 1C, da Lei Estadual número 12.670/96. Segundo as informações prestadas pelo agente do fisco, em cumprimento ao mandado de ação fiscal, 2016-11-880, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente aos exercícios de 2012 e 2013, tendo, após o levantamento nas entradas interestaduais, constatado que o contribuinte deixou de recolher o ICMS antecipado no total de R$ 587.147,16, considerando-se o que realmente foi pago em cada exercício e as informações prestadas pelo contribuinte, conforme a planilha anexa. Ademais, foi aplicada a penalidade de multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ou seja, os mesmos R$ 587.147,16. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte pleiteou a decadência dos créditos tributários relativos a janeiro de 2012. Em continuidade, requeriu a procedência da defesa e o cancelamento da atuação fiscal, seja pela ilegitimidade da sistemática do artigo 3º, inciso 15 da Lei Estadual 12.670, bem como artigos 767, 768 e 769 do Regulamento do ICMS do Estado do Ceará, seja em razão da comprovação do pagamento do imposto na saída das mercadorias envolvidas no auto de infração, ou sucessivamente, seja a multa imposta adequada aos patamares que atendam à regra do princípio do não confisco, previsto no artigo 150.4 da Constituição Federal, ou ainda ao patamar de 50% sobre o valor do tributo, conforme o 23.1d da Lei 12.670. Por fim, requereu a realização de perícia para elucidar a questão relativa à alegação de posterior pagamento do ICMS nas efetivas operações de saídas, mesmo que a antecipação não tenha sido observada, apresentando quesitos e nomeando assistente técnico. Em prosseguimento, a julgadora singular, no julgamento 120 de 2019, decidiu pela parcial procedência do lançamento, em julgado cuja ementa possui os seguintes termos: falta de recolhimento do ICMS antecipado,
o contribuinte deixou de recolher ICMS antecipado referente às aquisições interestaduais de mercadorias realizadas nos exercícios de 2012 e 2013. Auto de infração julgado parcialmente procedente. Decisão amparada nos artigos 7374 e 767 do Decreto 24.569. Penalidade do artigo 123, inciso 1D, da Lei 2.670, conforme defesa. Resignado com a decisão proferida em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, afirmando que não há, na lei instituidora do regime de antecipação, a definição de todos os aspectos relevantes para que se possa determinar quem terá de pagar, quanto a quem, à vista de que fatos ou circunstâncias, delegando a defesa ao decreto estadual, seja por omissão, seja de forma expressa, ferindo o artigo 151 da Constituição Federal e o artigo 97 do CTN. Ressaltou que a obrigação de antecipação do ICMS não foi instituída por lei, violando os elementos exigidos por força do princípio da reserva absoluta de lei ou tipicidade. Outro sim, destacou o efetivo pagamento do ICMS exigido sob o regime normal de tributação, no momento da saída da mercadoria. Novamente, requereu a realização de prova pericial, bem como apontou a decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em suma, postulou preliminarmente fosse anulada a decisão recorrida e determinada a realização de prova pericial, e, no mérito, fosse julgado procedente o recurso e cancelada a atuação fiscal, com base na ilegitimidade da sistemática do artigo 2º, 5A da Lei 2.670/96, no pagamento de ICMS, na saída das mercadorias envolvidas na audifração, que poderia ser corroborado por perícia. A terceira Câmara do Conselho de Recursos Tributários, CRT, na Resolução 199/2019, decidiu pela procedência do lançamento, cuja ementa possui os seguintes termos: falta de recolhimento, ICMS antecipado, artigos infringidos 73, 74, 767 do Decreto 24.569/97, com a penalidade do artigo 170, inciso 1C, da Lei 12.670/96. Auto de infração julgado parcial procedente na instância de base, exame necessário conhecido e provido. Recurso ordinário conhecido e improvido. Feito fiscal julgado procedente. Resignado com a mencionada resolução, o recorrente interpôs recurso extraordinário, pleiteou no mérito, fosse julgado procedente o recurso para que a infração decorrente da ausência de antecipação do ICMS, na presente hipótese, fosse qualificada como atraso no recolhimento, bem assim reconhecido o efetivo recolhimento do ICMS exigido em antecipação, uma vez que realizado o débito na respectiva saída, em conformidade com a súmula 6 do CRT, além do entendimento exonado nas resoluções 007/2017, Câmara Superior, 043/2017, Câmara Superior, 404/2004, Segunda Câmara de Julgamento, 678/2005, Primeira Câmara de Julgamento. Nos termos do despacho número 71/2021, o recurso extraordinário foi conhecido e recebido, pois as resoluções paradigmas apresentadas trazem nexo de causalidade e identidade com a resolução recorrida, causalidade não identidade, de modo que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do artigo 106 da Lei 15.614/2014. Então, senhoras e senhores, em resumida síntese, este é o relatório. Ouvimos aqui o relato do doutor Saulo, vamos aqui ouvir o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos a todos, na pessoa do advogado do recorrente, do Guilherme. Como bem relatado, trata-se de recurso extraordinário contra a decisão da terceira Câmara de Julgamento, materializado na resolução número 199 de 2019, na qual foi suscitada divergência de interpretação com as resoluções 678 de 2005, 404 de 2004, 7 de 2017 e 43 de 2017, todas elas proferidas pelas primeiras e segundas Câmaras de Julgamento e Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários.
O recurso extraordinário ele foi admitido pela presidência do CONAT, por entender que a matéria da resolução recorrida e das resoluções paradigmas, a matéria é semelhante, pois tratam de falta de recolhimento de ICMS antecipado, havendo dissenso entre elas, tanto em relação ao lançamento do imposto, como em relação à penalidade aplicada, pois a resolução recorrida lançou o imposto devido e aplicou a penalidade pela falta de recolhimento, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670 de 96. Enquanto todas as paradigmas procederam o reenquadramento da penalidade para atraso de recolhimento, sendo que algumas delas ainda procederam à exclusão do ICMS lançado em razão do débito do ICMS normal nas operações seguintes. E, de fato, as resoluções 678 de 2005 da primeira Câmara de Julgamento e 404 de 2004 da segunda Câmara de Julgamento, além de reenquadrarem a penalidade para falta de recolhimento, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 12.670 de 96, ainda excluíram do lançamento o imposto, mediante a aplicação da súmula 6 do Conselho de Recursos Tributários, por entender que estavam escriturados os documentos fiscais no livro de entrada do contribuinte autuado, tendo ocorrido o débito do ICMS normal nas operações de saídas. Por sua vez, já as resoluções 7 de 2017 e 43 de 2017, ambas desta Câmara Superior, mantiveram o lançamento do imposto e procederam apenas o reenquadramento da penalidade para atraso de recolhimento em virtude da aplicação da súmula 6 do CRT, por estar escriturados os documentos fiscais no livro de entrada do contribuinte autuado, tendo ocorrido também o débito do ICMS normal nas operações de saídas. Sempre ressalto aqui, gosto de ressaltar, que a PGE aqui na Câmara Superior, defendendo os interesses dos Estados, ela atua como parte, né? Ela não exerce um controle de legalidade, mas já tendo havido a confirmação da decisão pela instância recursal do CONAT, aqui nosso dever é proceder à defesa da decisão recorrida, contrapondo os argumentos do recurso extraordinário, apresentando na situação presente das sessões virtuais as suas contrarrazões de maneira oral. Eu destaco isso e também por norma regimental, as contrarrazões são apresentadas antes mesmo das razões orais do recorrente. E, em síntese, o recorrente alegou em seu recurso extraordinário o seguinte: primeiro, ele alegou que a decisão recorrida negou vigência à súmula 6 de 2014 do CRT, por entender não ser cabível sua aplicação imposta nos autos, defendendo que a escrituração dos documentos fiscais no livro de registro de entradas seria considerado como lançamento das informações em banco de dados da Cefaz, a que se refere à referida súmula. Também traz em seu recurso extraordinário a alegação de que o ICMS exigido por antecipação já estaria pago segundo o regime normal de apuração do imposto quando das saídas das mercadorias. No entanto, indo aqui direto aos pontos trazidos, já que entendemos que a admissibilidade, há um nexo de identidade entre as resoluções, recorridas e paradigmas, vamos direto aqui ao ponto. Entendemos que não é possível aplicar a súmula 6 do CONAT ao presente caso, pois o sistema corporativo de dados da Cefaz, nela referido, são especificamente os sistemas Citran e Cometa, nos quais já ficam lançados o ICMS antecipado devido, que deve ser recolhido na entrada da mercadoria no território estadual ou em determinado prazo previsto na legislação para aqueles contribuintes credenciados perante o fisco. Portanto, não se pode equiparar um livro fiscal eletrônico constante da escrituração fiscal digital do contribuinte, no caso, o livro de registro de entradas, a um sistema de processamento de dados da Cefaz, sendo incontroverso que os documentos fiscais não foram registrados no sistema fazendário específico, no caso, o Citran. Portanto, os precedentes que fundamentaram a aprovação da referida súmula, né, na realidade, os precedentes que servem de fundamento para a referida súmula 6, por outro lado, eles são expressos ao se referir aos sistemas corporativos de processamento de dados do fisco. Eles citam expressamente os sistemas Cometa e Citran, que são justamente os sistemas que existiram e existem na Cefaz, destinados a realizar o controle das operações interestaduais de trânsito de mercadorias, os quais ensejam, o sistema esse que enseja, dentre outras finalidades, o registro do ICMS antecipado devido pelo contribuinte. No caso, ressalto ainda que na súmula não foram citados expressamente esses sistemas, em razão da possibilidade de ser criado sistema, posteriormente pelo fisco, com outra denominação, e para dar aplicabilidade à súmula se referiu a apenas sistema de processamento de dados, mas
O fundamento é justamente a existência e a finalidade do sistema Citran e Cometa. E foi justamente o que ocorreu também nesse caso, pois o sistema Citran ele veio a substituir o sistema mais antigo, que era o Cometa. Ademais, conforme também acentua a decisão recorrida, o atraso no recolhimento do ICMS antecipado pressupõe o seu lançamento no sistema específico do fisco, bem como no livro de registro de apuração de ICMS, o que não ocorreu no presente caso, pois o que teria ocorrido por parte da recorrente foi a mera escrituração dos documentos fiscais no livro de registro de entradas constantes FD, mas não foi lançado nenhum débito na sua apuração de ICMS referente ao ICMS antecipado, que eventualmente, e no caso presente ficou confirmada a autuação, não foi recolhido. Portanto, é inquestionável que somente através da fiscalização realizada na empresa foi que se tornou possível o conhecimento do não recolhimento do ICMS antecipado devido nas entradas interestaduais, pois não, como já foi dito, não existiu o registro do sistema do ICMS antecipado no sistema Citran e nem na apuração do imposto realizado pelo contribuinte. Outro sim, quanto à alegação de pagamento do ICMS exigido antecipadamente, quando da saída da mercadoria pelo regime normal de apuração, também entendemos que não há como ser acolhida essa argumentação e aplicada às resoluções paradigmas, isso, inclusive, com base também na fundamentação ressaltada na decisão recorrida, pois o contribuinte não pode ignorar o regime tributário a que estão sujeitos as operações interestaduais por ele praticadas, conforme previsto na legislação tributária. Primeiramente, ressalte-se que no presente processo, diferentemente do que verificou-se nos processos das resoluções paradigmas 404/2004, 678/2005, que são aquelas que, com fundamento no qual ele busca excluir o lançamento, inclusive do imposto, verifica-se no presente caso não foi realizada a verificação de que houve o efetivo destaque do imposto nas saídas das mesmas mercadorias cuja entrada interestadual ensejaria a cobrança do ICMS antecipado. Conforme dispõe o artigo 767 do regulamento do ICMS, decreto 24.569/97, ele diz que as mercadorias procedentes de outra unidade federada ficam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS sobre a saída subsequente, dispondo ainda o seu parágrafo 3º que as operações subsequentes com as mercadorias de que trata esta seção serão tributadas normalmente. Portanto, nota-se que não há coincidência entre as bases de cálculo do imposto cobrado no regime de antecipação com aquele cobrado no regime normal de apuração. Isso fica muito claro da leitura do disposto dos artigos 768, 769 e 769 do Regulamento do ICMS, não procedendo, portanto, a alegação da recorrente de que o mesmo imposto foi recolhido quando da saída da mercadoria no mesmo valor. Conforme visto, tanto o ICMS antecipado na entrada quanto o ICMS normal na saída são devidos. Isso, o parágrafo 3º lido deixa muito claro isso. Portanto, não há uma compensação entre essas duas espécies tributárias. A não recolhimento do ICMS antecipado se compensa com o ICMS normal. Na verdade, os dois são devidos, pois se tratam de exações em momentos, valores e circunstâncias distintos, sujeitos, inclusive, a códigos de recolhimento diversos e a regras de escrituração próprias. Não obstante, é verdade, seja autorizado o creditamento do imposto relativo à antecipação tributária após seu efetivo recolhimento, conforme disposto no artigo 771 do regulamento do ICMS, creditamento esse a ser realizado na apuração mensal do imposto a ser recolhido no regime normal de apuração. Não se pode confundir o regime de antecipação do ICMS com o regime normal de apuração do imposto na saída. O ICMS antecipado é cobrado quando da passagem da mercadoria no posto fiscal de entrada neste estado, exceto com relação aos contribuintes credenciados que devem pagar o imposto no prazo previsto na legislação para suas operações, conforme disposto no artigo 770. Portanto, evidencia-se que o ICMS antecipado e o ICMS normal possuem fatos geradores distintos. Admitir a alegação da recorrente seria tornar inócuo o regime de antecipação do imposto, o qual já foi reconhecido como legal e constitucional pela jurisprudência do STJ e do STF. Nesse ponto específico, cumpre registrar ainda que os entendimentos firmados nas resoluções paradigmas que tratam desta matéria, as quais remontam aos anos 2004 e 2005, portanto, proferidos há mais de 15 anos, já estão superados pela jurisprudência administrativa atual do CRT, citando-se como exemplo aqui as recentes resoluções número 55/2020, da 4ª Câmara de Julgamento,
e a resolução 26/2019 da primeira Câmara de Julgamento e a resolução 37/2019 da terceira Câmara de Julgamento. Então, senhores e senhores conselheiros, diante do exposto, o Estado do Ceará, através do seu representante legal, requer a esta egrégea Câmara Superior do CONAT que seja negado provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se inalterada a resolução recorrida. São essas nossas considerações e, caso necessário, voltaremos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigada, doutor André. Vamos agora passar a ouvir o representante da parte, doutor Guilherme Rodrigues. Bom dia, senhores conselheiros e demais presentes. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, né? As atividades vão retornando, graças a Deus, aos poucos. A gente vai vencendo essa pandemia e eu sempre falo que eu, né, gosto muito do contencioso administrativo, porque é onde realmente hoje no judiciário tão precário, né, nós advogados, né, procurador do Estado também deve vivenciar muito isso, onde a gente tem a oportunidade de dialogar e realmente exercer o contraditório, né? E confesso que é a minha primeira oportunidade aqui no CONAT, né, no Ceará. Tenho experiência em outros contenciosos, em outras localidades, estados, e gosto muito. E acompanhei as discussões aqui anteriores hoje e achei muito interessante como foi o debate ocorreu entre os conselheiros. Espero que seja o nosso caso aqui também. Bom, senhores, feita essa introdução breve, eu sempre na sustentação oral priorizo para levantar alguns pontos aqui com o intuito de chamar a atenção dos senhores, com o intuito de ser breve, né? Não acho que é o espaço para reproduzir todo o nosso recurso extraordinário, porque já foi levado a conhecimento dos senhores as nossas razões. E aqui eu gostaria de chamar dois pontos importantes. Com relação à discussão em si, o relatório já foi muito bem exaurido, né, e trouxe ali os elementos. Nós estamos aqui basicamente discutindo esse recurso extraordinário, questionando dois pontos principais. Primeiro, se eu posso reduzir a aplicação da multa, né, com base na súmula 6 de 2014 desse próprio Conselho, de 100% para 50%, e para isso eu preciso de configurar que o contribuinte, ao não recolher o ICMS antecipado, ele apenas atrasou uma obrigação que lhe era imposta pela legislação, assim como preconiza o artigo 123 da legislação estadual. E uma segunda discussão que em sendo configurado um mero atraso, né, se eu não poderia também, nesse caso, assim como sustentado nos acórdãos, né, paradigmas aqui, trazidos também à discussão, trazidos como anexo ao recurso extraordinário, se a gente não deveria, aqui hoje, né, sedimentar que a autuação deveria ser reduzida para considerar, ao menos, o ICMS pago quando da efetiva saída, ou seja, o contribuinte não cumpriu a obrigação de antecipar, mas cumpriu a obrigação de recolher o ICMS quando da efetiva saída. Em relação ao primeiro ponto, senhores, eu acho que a questão é até muito mais clara. Nós temos dois acordos recentes aqui do Conselho. Acho que, assim, acabando, né, com a discussão, deixando bem claro que, em que pese e todo o respeito que mereça a sustentação do nosso procurador do Estado, de que não faz sentido interpretar a legislação, seja a súmula, de forma restrita. Em que sentido isso? A legislação do Estado do Ceará, no artigo 123, inciso 1º, letra D, da Lei 12.670, ela prevê como capitulação legal da multa de 50% a falta de recolhimento do imposto quando, aqui faço destaque para a expressão operações, prestações, estiverem regularmente escriturados. Operações, então, ou seja, tantas operações ou as prestações, ou, no último caso, o imposto, se eles estiverem escriturados e o contribuinte eventualmente não pagar o imposto por qualquer razão que seja, a multa será de 50%. Da mesma forma, a súmula trouxe uma redação semelhante, expressando que será atraso e não recolhimento, quando, nos casos de ICMS, antecipação ou substituição tributária, as informações, um termo bem genérico, né, informações. Veja que aqui não há limitação, pelo menos na redação da súmula, ou mais importante do que a redação da súmula, porque ela não pode ser superior à legislação, né, porque nós estamos diante do princípio da legalidade.
a legislação diz operações e a súmula diz informações. No caso inteiro aqui, em conteste, senhores, o próprio auditor fiscal atesta nas suas manifestações desde o início que ele, inclusive, fundamentou o trabalho dele de identificação do ICMS antecipado não observado com base justamente no registro das notas fiscais e da escrituração fiscal da empresa regular. Então, o fiscal só conseguiu ver que não teve ICMS antecipado porque as notas foram escrituradas, as operações foram registradas no livro registro de entrada do contribuinte, foi justamente isso que permitiu o fiscal exercer o seu trabalho. Então, é muito claro que a gente não pode limitar aqui, de novo, com todo respeito que seja merecedora a sustentação do procurador, a informações lançadas num sistema específico. Isso seria o mesmo que restringir o alcance da legislação. A legislação que, de acordo com o princípio da legalidade, é a real competente para se estabelecer, sejam obrigações acessórias, sejam obrigações tributárias, inclusive as penalidades em direito tributário. Talvez o princípio da legalidade seja um dos mais importantes. De novo, repito, o artigo 123 diz operações, quando as operações estão registradas e o imposto eventualmente não seja pago, a multa é de 50%. Inclusive, matéria essa que aqui cabe frisar, foi reconhecida na decisão de primeira instância desse processo e só foi reformada em segunda instância. Então, nesse ponto, senhor, a gente pede que seja aplicado o entendimento das súmulas desse próprio conselho, paradigmas, corroboradas pelas razões aqui sucintamente apresentadas. Com relação ao último ponto, vou aqui também encerrando já, caminhando para a minha finalização. É um assunto muito interessante. Recentemente foi apreciado no STF, né, a respeito desse instituto da antecipação do ICMS. De fato, o Supremo Tribunal Federal, assim como o STJ, entenderam inicialmente que esse regime de antecipação ele é sim permitido, né? Ele é legal, mas o que disse o STF recentemente, né, em acórdão submetido à sistemática de repercussão geral, citado no recurso extraordinário, que esse regime de antecipação, ele não é, como pretendeu inicialmente naquela oportunidade o Estado do Rio Grande do Sul, um mero deslocamento, né, ele é, na verdade, assim, um deslocamento, ele altera a regra matriz de incidência do imposto. Ele desloca no tempo uma obrigação que seria efetivamente devida quando o contribuinte, em regra, pratica o fato gerador para o momento anterior a este. Então, ele está interferindo na regra matriz, né, na questão temporal da obrigação tributária. E, por isso, nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, foi julgado naquela oportunidade, naquele caso paradigma ali de in-case, inconstitucional a cobrança pelo Estado do Rio Grande do Sul de ICMS antecipado. Por quê? Porque ele estava previsto somente no regulamento do ICMS, né? Não estava previsto em lei. Aqui no caso do Ceará, senhores, a sistemática é a mesma. A sistemática é a mesma, ou seja, o imposto que eu deveria recolher quando a efetiva saída em regra, ou seja, quando eu pratiquei o fato gerador, me é imposta a obrigação de recolher de forma antecipada. Então, não há, em que pese todo o respeito, de novo, mereça o procurador, duas obrigações diferentes. Até porque o nome do regime é ICMS antecipado. Não é ICMS novo, é ICMS antecipado. Se antecipa uma obrigação que era devida no momento posterior, quando, em regra, praticado o fato gerador. Então, aquele ICMS que eu antecipo, quando eu recebo mercadorias oriundas de outros estados, nada mais é do que o ICMS que eu pagaria, em regra, quando eu revendo essas mesmas mercadorias no estado. Então, por questão de praticidade, o estado antecipou essa obrigação. Mas, por ser um ICMS antecipado, não pode o estado fechar os olhos quando o contribuinte deixa de antecipar a obrigação, descumprir uma obrigação legal que desloca, como eu já disse, no tempo, uma obrigação de cumprir aquele ICMS efetivo saída, quando ele recolhe na sua posterior saída, né? E, nesse caso, é um entendimento que já foi aplicado e reconhecido também por esse conselho, de que o ICMS, quando pago de efetiva saída, ele vai ser considerado um mero atraso, né? Então, não se pode recolher o ICMS como um todo, mas, eventualmente, multa e juros pelo atraso.
Esse é o entendimento que nós esperamos aqui também seja acolhido, senhores, em termos de sustentação oral, é o que nos competia dizer. E, por último, saliento que, inclusive, no Rio Grande do Sul, é uma tese que hoje nós já temos da mesma ArcelorMittal Brasil e temos conseguido vitória no judiciário sobre a alegação de que o ICMS antecipado é o mesmo efetivamente pago. E estamos em fase, inclusive, depois do juiz ter acolhido a argumentação, para que seja feita a perícia, para que se calcule qual que é o ICMS que foi pago na saída, para que se decote esse valor pago na saída daquele que não se cobrou, não se pagou na entrada. Então, é muito clara a situação e, ao que parece, o judiciário já vem acolhendo. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade da sustentação e reiteramos o nosso pedido de que o recurso extraordinário seja admitido e, ao final, provido para se aplicar o entendimento da súmula, reduzindo a multa de 100 para 50 e também afastar da cobrança de ICMS principal os valores que efetivamente tenham sido recolhidos no futuro. Obrigado, senhores. Agradecendo, doutor Guilherme, pela participação. Vamos agora aos debates. Inscrições abertas. Doutor Lúcio, eu vi que você levantou a mão aí, pode falar. Senhora presidente, doutor Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui no nosso CONAT. Presidente, a questão trazida aí, eu vou assim, ser bem objetivo, eu, com muita sinceridade, participei da decisão lá dessa questão. Mas eu sempre digo que o CONAT, né, ele tem um sistema e o sistema fecha com a Câmara Superior, né, e às vezes a discussão que tem na Câmara, a terceira, talvez não tenha a amplitude que tem aqui, né, já que são trazidos paradigmas, e a evolução do CONAT também durante esse período também é levada em conta. Foi bem colocado aí pelo doutor André, eu acho que a discussão, quando teve lá na Câmara, a gente se focou muito na questão da súmula, né? E a súmula, é de conhecimento de todo, não vou fazer a leitura aqui, ela coloca muito a questão do sistema corporativo de dados, né? Essa decisão recorrida foi em 2019, o nosso conselho, ele vem, né, tratando dessa questão, né, com a Câmara Superior, né, em vários processos, a gente já decidiu a questão aqui de ST, né, uma vez com essa linha trazida pelo doutor Guilherme, a questão da operação, né, se a operação realmente está escriturada, o imposto não, né, com aquela linha de dizer que se o imposto tivesse devidamente escriturado, não precisaria nem de auto, o auto seria, né, o lançamento seria, né, aliás, seria direto para a dívida ativa, não teria nem lançamento, né, esse é o argumento, né, a gente sabe que tem conselheiros que entendem contra, né, essa é uma matéria ainda que está se formando, mas eu vou trazer aqui uma coisa que não passou, e depois com as decisões que foi evoluindo na própria Câmara Superior, e a gente vai cada dia, né, aprendendo mais, a própria súmula tem uma coisa que me chamou bem a atenção aqui, eu vou colocar o conselheiro William, né, uma discussão, colocou, e ele gosta muito dessa questão, né, da semântica, né, caracteriza também, né, também quer dizer que não é só essa situação, que existem outras situações que também levam à questão do atraso. E eu vou aqui fazendo um estudo aqui, eu vou colocar a nossa lei do decreto, nosso decreto contencioso, 25.468/99, que regulava a lei anterior, e tinha, né, tinha dois procedimentos, tinha um procedimento ordinário e tinha um sumário, né? E o artigo 42, parágrafo 1º e 3º, né, dizia que considerava atraso, né, justamente a questão do antecipado se tivesse escriturado no livro de entrada. Essa redação anterior, esse decreto não está em vigor, mas essa prevaleceu durante muito tempo. Então, se você fizer a leitura, né, da súmula, né, colocando também que existe a lei, que, como foi dito aqui, a questão da lei, né, e ela traz lá a questão citada pelo doutor Guilherme, do conhecimento de vários conselheiros aqui, eu sei que tem conselheiro, né, que está novato aqui na composição, mas a grande maioria, né, já tem um bom tempo, né, ela tem aquela questão da operação. Então, ele tem decidido aqui de DIFAL, né, tem várias decisões de DIFAL, de ST, né, no CONAT decide e publica, né, tem tanto a número 2 como o número 4, traz duas situações que foram decididas por maioria nessa situação. Então, senhora presidente, eu, quanto a esse ponto, né, realmente está escriturado no livro lá, né, de entrada, não está, o antecipado tem uma característica que talvez isso aí foi levado em conta, né, na própria resolução do doutor Micael, ele precisa muito que não está escriturado, e reforçado aí pelo doutor André, e que não está escriturado no livro de apuração do imposto, realmente, né, consta essa informação, mas o que nós temos decidido aqui é que, estando escriturado no livro de entrada,
é uma informação, o contribuinte teve o dever de colaboração, que deve sim, né, ter um atenuante. E eu fiz assim um estudo, senhora presidente, sobre essa questão em algumas legislações, eu sei que não, aqui ninguém vai aplicar, mas apenas para a gente ter uma ideia de que realmente, quando existe a escrituração da nota, as legislações sempre colocam isso aí como um atenuante, sim, de uma menor, né? Você pode observar, São Paulo e Minas Gerais tem essa previsão. Então, presidente, eu seguindo os precedentes dessa Câmara Superior, né, que foi tomado depois dessa decisão, né, eu vou seguir, sim, pela aplicação do 123, né, 1D, 50%. Quanto ao outro ponto trazido pela parte, né, eu ouvi bem a questão do doutor Guilherme, mas eu acho que a questão não é que se o ICMS é o mesmo, a questão é que existe um procedimento, e nessa relação fisco-contribuinte, ela tem que ser uma relação de deveres, né, direitos e deveres. E quando o legislador estabelece um procedimento, isso não fica a critério do contribuinte, né, fazer a escolha de qual procedimento vai ser observado. E, nesse caso, existe um procedimento, sim, que ele tem que ser recolhido, né, tem que ser, né, na entrada, e depois, sim, né, ele leva para outros créditos, e depois, na saída subsequente, ele vai se debitar. Então, dessa forma, é o procedimento. Então, com esse entendimento, né, nós entendemos pela não acatamento dessa parte, né, do recurso extraordinário, né, de decidir manter a recorrida na questão do imposto, de exclusão do imposto. A gente reconhece essas decisões no CONAT, mas o meu entendimento, senhora presidente e conselheiro, é no sentido de manter nessa parte a decisão recorrida e reformar para a aplicação do 8D. As inscrições continuam abertas. Não deseja falar? Nenhum conselheiro deseja manifestar-se? Posso colocar o processo para votação? Senhora presidente, só um questionamento. O doutor Lúcio, ele concluiu pela aplicação do 123.8D ou 123.1D? 123.1D, desculpe, doutor São. 123.1D, que é 50%. Perfeito. Ou seja, ele entende que pode reduzir a multa em 50%. 50% das operações estão estruturadas no livro de entrada do contribuinte. Algum conselheiro deseja manifestar-se? Não? Então, eu vou só pensar aqui que nós temos duas teses, pensar qual a melhor forma aqui de colocar para que não tenha confusão aqui na votação, né? Nós temos a recorrida, tem imposto e multa, que é uma vez o valor do imposto, e vejam se eu estou correto aqui, podem me ajudar. Então, nós vamos colocar aqui para votação, eu acho que, primeiramente, quem entende que exclui o imposto. Dá certo desse jeito? Porque nós temos aqui a tese, quem entende que exclui imposto, ou então vamos primeiro colocar quem entende que tem a atenuante de 50%. Aí depois fica com imposto ou sem imposto. Fica melhor assim? Não? Pode falar, Denise, como você acha que fica melhor para votar? Presidente, sem o imposto não tem a multa. Tem que colocar primeiro essa questão. Mas nós não entramos nessa discussão, porque nós temos a paradigma que tem sem imposto, a paradigma está lá. Sem imposto, mas foi colocada a multa de 50%. É essa que deve ser primeiro julgada. Se tem imposto... Pronto, é essa ajuda que eu estou pedindo para saber qual é a melhor forma aqui de conduzir. É? Aqui exclui o imposto, né? É. Porque tirando depois da votação dessa daqui, fica com imposto e multa de 50%. E ainda tem quem pode entender pela recorrida, que é imposto e a multa de uma vez o valor do imposto. É por isso que eu estou querendo ter cuidado aqui na votação. Está me entendendo, doutor Guilherme? Vamos pensar aqui. Perfeito. Por mim, ok. Ok? Mas é isso, colocar as três teses de uma vez dá problema. Vamos colocar aqui a primeira. Vamos entender aqui logo com relação à penalidade. Vamos votar a penalidade? Ok? A gente vai excluir. Então, com relação à questão da penalidade. Senhora relatora, eu começo? Pode começar com relação só à penalidade, doutor Saulo. Paulinha, anote aí, por favor. Em relação à penalidade, senhora presidente,
manifesto e voto no sentido de modificar para aquela prevista no artigo 123.1d, em respeito à súmula 6 do CRT, conforme aí posicionamento manifestado pelo conselheiro Lúcio Alves. Doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Marcos. Relator, presidente. Doutor William. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Doutor Leilson. Presidente, abre a divergência. Tipo, ele tem duas condicionantes, a escrituração e o imposto escriturado. O imposto não foi escriturado. Divergência do termo da recorrida. Uma vez o valor. Tereza Porto. Com o relator, presidente. Doutora Mônica Castelo. Com o primeiro divergente, recorrida. Doutora Elineide. Com o relator, 123.1d. Doutor Ricardo Valente. Com o relator, presidente. Felipe Pinho. Com o relator, presidente. Felipe Muniz. Com o relator. Ok. Então, no caso aqui de que se trata, né, Paulinho, por maioria, por maioria, aplicada, então, a penalidade 50%, 123.1d. Ok? O que nós agora iremos colocar dentro da tese levantada pela parte, se será com cobrança de imposto ou sem cobrança de imposto, ok? Fica claro para todo mundo desse jeito? Ok? Então, agora vamos fazer a votação somente com relação à questão do imposto. Doutor Saulo. Bem, senhora presidente, nesse ponto eu me manifesto com a multa adicionada com a cobrança do imposto. Imposto e multa, não é isso? Imposto e a multa que nós já decidimos, que é de 50%. Ok? Doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Marcos. Com o relator, presidente. Doutor William. Com o relator, senhor presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Doutor Leilson. Com o relator. Doutora Tereza. Com o relator, imposto e multa. Doutora Mônica. Com o relator. Doutora Elineide. Pode até mandar o só um minuto. Com o relator. Doutor Ricardo Valente. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Pinho. Com o relator, presidente. Doutor Felipe Muniz. Com o relator, presidente. Sem som, presidente. Unanimidade, né? Então, vamos aqui a decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve, aí vou colocar, aí resolve, 2 pontos, com relação à penalidade, certo? Aplicada ao caso, a penalidade do 123.1d da Lei 12.670/96. E, no mérito, ficou por unanimidade de voto, negado provimento ao recurso no sentido de manter o ICMS antecipado. Tudo isso aqui nos termos do voto do conselheiro relator e conforme a manifestação do representante da douta PGE. Temos, então, uma decisão pela parcial procedência. Ok? Eis a decisão para o presente processo. Agradecendo aqui, doutor Guilherme, pela participação. Senhores, bom dia, muito obrigado a todos e até uma próxima. Um abraço. Senhores conselheiros, encerrados os processos da pauta, assuntos gerais. Não havendo assuntos gerais, eu gostaria só de pedir que, se algum conselheiro já estiver com a resolução próxima ao vencimento, por favor, faça a entrega o mais rápido possível. Ok? Só esse ponto. E um bom dia para todos e até amanhã, na próxima William, sessão, fica, William, por favor. Bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. Lúcio, pode ficar um pouquinho na sala, Lúcio?